Olá, meus amados, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo lindo, tudo tranquilo, tudo na santa paz, não é? Forte abraço aí pra galerinha que está conosco, hein? Cadê o Rian, rapaz? Rian, Gabriel, tudo tranquilo? Tudo da santa paz aí, né, Rian? Na aula de hoje, de análise linguística, com o professor Fernando Santos, aqui no 9º ano, Ensino Fundamental, Canal Educação, nós vamos tratar, né, de um conteúdo, né, que é muito interessante para o nosso dia a dia. Né? Em alguns momentos, né, a gente está precisando, né, ter o conhecimento deste conteúdo. Então, o objeto do conhecimento nada mais é do que análise de textos legais normativos, propositivo e reivindicatórios. Ok? E qual é o objetivo, né, que nós queremos do nosso aluno a partir, né, do momento em que ele tiver esse conteúdo em mãos? Que ele possa compreender que determinados textos determinam normas e regras de procedimentos, leis, deveres, obrigações e liberdades fundamentais. Ou seja, na nossa vida, por exemplo, nós temos algumas regras que devemos seguir. Vamos colocar um exemplo prático. Nós tivemos uma eleição agora, e havia regras impostas. E um exemplo era, por exemplo, se você tem celular, você não pode levar para a cabine de votação. E, caso queira levar o celular, terá que deixar ali com o mesário, você vota, depois que terminar a votação, você pega o seu celular junto ao mesário. É regra, é norma. Né? Norma, regra, a gente não discute. A gente não discute. No dia a dia aí, né, final de semana, você está assistindo a jogos. O jogo do Mengão, o jogo do Vasco, o jogo do Palmeiras. Né? Daqui uns dias, né, os jogos da seleção. E os jogadores também, né, são elementos que seguem regras. Existem as regras no futebol. Se o goleiro, por exemplo, tiver uma bola enviada pelo seu jogador, pelo seu amigo da partida, né, devolvida para ele, né, e ele pegar a bola, né, com as mãos, claro, vai pegar com as mãos, mas ele pode pegar com o pé. Mas se ele pegar com as mãos, é pênalti. Pênalti. Ele tem que pegar com os pés, a não ser que o amigo dele, o colega dele de equipe, né, devolva para ele de cabeça. Aí ele pode, né, utilizar as mãos para a defesa. Então, é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Né? Análise de textos legais, normativos, proposicionais e reivindicatórios, tá bom? Mas a gente vai frisar, vai destacar mais aqui esses textos normativos, tá bom? Então vamos lá. O que são os textos normativos? São aqueles que integram um conjunto de regras, normas e preceitos. Normas e preceitos. Destina-se a reger o funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade. Ele se chama normativo porque ele estabelece regras ou normas. O professor quer dizer que o ECA, por exemplo, é um tipo de texto normativo? Sim.
E a nossa Constituição também? Sim. O que mais, professor, que eu poderia apontar como texto normativo? Meu amigo, nós temos muitos exemplos. Muitos exemplos. Um jogador, quando vai assinar um contrato com um time, né? No contrato, existem regras, existem as normas a serem seguidas. Você que mora aí em um condomínio, né? Existem normas? Existem. Você, quando assinou o contrato para morar naquele condomínio, né? Você assumiu obedecer às regras do condomínio. Professor, tem uma quadra enorme lá no meu condomínio. Uma quadra enorme, né? E a gente tá lá jogando voleibol, handebol, à noite lá, todo mundo, os moradores do condomínio. Só que tem um problema. Às 10 horas, não pode mais jogar, professor. Acaba tudo. Isso é norma, meu filho. Porque quando você está jogando, né, tem gente fazendo barulho, gente gritando, né? Foi ponto, não foi ponto. A bola caiu, não caiu, foi dentro, não foi dentro. Pois é. Tem norma. E norma é para ser seguida. Então, ao nosso redor, né, a gente sempre está aí, né, com as normas acoloiadas conosco. Acoloiadas conosco. Ei, professor, também existe norma aqui no canal Educação? Claro que sim. Por exemplo, o professor obriga-se a chegar no horário. O intérprete também. Né? O intérprete também tem que ficar nessa sala bem aqui, aguardando o outro intérprete para fazer a mudança. É norma, meu filho. É norma. Ah, professor, não pode nem dar uma passeadinha lá fora. Pode, mas está desobedecendo. Né? Então é sobre isso que nós estamos batendo papo hoje. E é um assunto do nosso dia a dia? Por onde você andar por aí, você vai ter que obedecer a algumas normas. Eu estava ontem ali esperando um amigo para resolver um problema e me sentei ali para tomar uma água com gás ali num barzinho. Né? Aí uma jovem chegou, né, sentou-se na mesa do lado com uma colega e lá ela pediu um suco, não sei se foi algo com teor alcoólico, mas ela pediu, aí começou a consumir. De repente ela puxou uma carteira de cigarro para acender. Aí o garçom de imediato chegou lá. É proibido fumar aqui. Está bem ali a placa, ó, é proibido fumar. Né? Ela zangou. Zangou. Pensa a mulher que zangou. Ela falou, me dê a conta, me dê a conta, me dê a conta. Ela nem terminou de consumir o suco que ela tinha pedido. Pediu a conta e foi embora. Mas é questão de norma, e norma não é para se discutir. Né? Norma é para se cumprir. Perfeito? Perfeito. Você pode até nem concordar com ela, né? Mas tem que cumprir. Então é sobre isso. A nossa aula de hoje é sobre tudo isso. Vamos andando. Textos normativos, né? Quando interpretados, eles geram normas, mas antes disso, são apenas limites de possibilidade para normas. Um texto normativo é uma peça escrita a qual se atribui autoridade de ser, portanto, o limite textual da atribuição de sentido possível para o intérprete. Não, professor, repita aí, por favor. Um texto normativo é uma peça escrita a qual se atribui autoridade de seu limite textual da atribuição de sentido
possível para o intérprete. O que é que nós temos mais, prof? Vamos devagarinho aqui, nenenzinho, ó. Olha aí. Professor, é preciso saber viver. Inclusive para viver, regras existem. Regras existem para o viver. E existem, prof. Professor, eu estou a fim de ir à praia. Eu estou a fim de ir porque faz tempo que eu não vejo o mar, né? Mas nesse período chuvoso é complicado, né? Não, pai, fica calmo, vai já chegar sol por aí, né? Mas lá na praia você vai perceber que, professor, eu tô com aquele jet ski. Ei, rapaz, toma cuidado. Toma cuidado. Porque não pode não, viu? Existem alguns lugares específicos para você usar o seu jet ski. Mas ali, naquela região em que existem banhistas, né, você não pode usar o seu jet ski. Né? Não pode usar. Ai, não, prof. Não, meu filho. Né? Professor, e eu posso andar ali, né? Desfilando com o meu jet skizinho ali na praia ali. Ei, meu irmão, pode não. Regra, regra. Regra. Você sabe o que é regra? Sei, professor. Pois é, meu amigo. É para cumprir, viu? Muito bem. Você sabia que quando você casa, você assina um contrato? Você assina um contrato. Né? E é para seguir, embora uma boa parte não siga as normas. Mas existe um contrato firmado. Assina. Assinou, meu filho, já era. Já era. Não tem, papai, mamãe, tem não, meu filho, tem não. E tem, né? Você pode desfazer esse. Se bem que os famosos aí, eles estão casando agora assim, fazendo um contrato diferente. Olha, se a gente, por acaso, não se der bem, você não vai levar um centavo meu. Alguém está dizendo aqui que não nasceu para casar e separar. Ela nasceu para ser viúva, ou seja, ela vai matar o cara. Ou morre ele ou morre ela. Vão se matar os dois lá. Né? Senhor Mar, se você fosse solteiro, essa figura aí jamais, né, teria você como um homem sério, casado, viu? Né? Eita, Brasilzão, acaba não, estica! Né? Então, vamos fazer aqui umas leituras interessantes sobre texto normativo. Né? Então, o texto normativo e seu caráter reivindicatório. Olha aí. Eita, turma. Reivindicatório. Você se lembra daquela novela, Andressa? Senhora? Senhora? Né? Teve a novela Senhora. É porque você ainda era bebezinho, né? Mas o livro Senhora, sim, né? Ali nós tivemos um casamento, né? E um jogo de interesse, né? Jogo de interesse. Vai e vem aqui. Era um contrato assinado. Né? Ei, galerinha, é isso aí. Vamos lá. O texto normativo e seu caráter reivindicatório. Atualmente, viver em sociedade significa seguir regras e respeitar normas. Não é verdade? É verdade. Regras de como conviver com outras pessoas. Eu vou destacando aqui para ficar legal. Regras de como conviver com outras pessoas. O que mais, prof? Regras para se ter segurança no trânsito.
Aí vou já mostrar para vocês, viu? Respeitar normas de boa convivência no trabalho ou na escola e ainda em casa, porque se for um condomínio fechado, você tem que obedecer a normas, né? Formais ou informais, tais regras decidem como nos comportamos. Muitas vezes são construídas por todos e para todos, como sociedade. Recentemente, adotamos uma regra básica de sobrevivência e respeito diante do quadro pandêmico. A Covid nos colocou uma nova lei, que inclusive para a nossa prefeitura é um decreto. Né? E prefeitura, de um modo geral, houve decreto. O uso obrigatório de máscara. Quando foi? Em alguns ambientes, você não podia ter acesso se você não estivesse com a máscara. Né? Como também era obrigatório, né, que em todos os ambientes em que houvesse um grupo de pessoas, o proprietário deveria ter uma pia com sabão, ou álcool em gel. Era regra, era norma. Né? Também houve a proibição, em um determinado momento, né, do comércio ter que parar. Olha só que coisa louca. E só ficava aberto aquele comércio que fosse de necessidade básica. E aí entrava farmácia, entrava supermercado. Mas fora isso aí, praticamente nada. Os hospitais também estavam por lá abertos. Claro, para poder receber os pacientes. Né? Para que esta lei fosse respeitada, o texto normativo fez-se presente em forma de palavras. Ainda hoje. Falar em ainda hoje, né? Já tem uma variante aí de volta. Tem uma variante aí da Covid. Já teve caso de morte, inclusive, por conta dessa variante. E aí, meu amigo, eu confesso que o Brasil não aguenta um outro período de pandemia, não. Nem o Brasil, nem muitos outros países. Tá? Muito bem. E, antigamente, né, você quando fazia matrícula na escola, você recebia lá as normas internas do colégio. Você chegou a receber, André, sua mãe? Né? As normas internas. E você tinha que obedecer a essas normas. Era. Ei, professor, eu quero ir embora agora, na hora do recreio. Meu filho, você já leu o boletim de normas internas? Eu não li, não. Mesmo que eu tivesse lido, eu quero ir agora. Ou não vai não, neném. Não vai não. Você só sai daqui no último horário, ou então se seu pai ou responsável vier buscar. Tinha gente que fugia, tinha gente que dava um trocado pro porteiro, o porteiro liberava. Eu tinha uns trombadinhos assim, né? Eu conheci. Eita, turma! Eu me lembro que... Não, vou contar não. Eu era muito fraquinho, né, quando criança. Os textos normativos são atuantes e circulam em diversos setores da nossa sociedade, garantindo e preservando nossos direitos. Em praticamente todas as esferas da vida humana, os textos normativos e legais são necessários. Onde houver uma relação entre duas ou mais pessoas, textos assim são necessários para regulamentar as relações sociais. Trabalho, escola, prestação de serviços. Os textos normativos e legais devem ser claros, viu? Eles devem ser claros.
de modo a não causar problemas de compreensão para o público a quem ele se destina. Deve ser objetivo e concentrar-se na regulamentação do que está em questão, podendo ser relações de convivência, trabalho e comércio. Ok? O professor está bem claro, viu? Pensa numa coisa que está bem clara na minha cabeça aqui, né? Professor, eu nunca quis morar em condomínio fechado, exatamente por conta disso. Ó, imagina só, eu aniversariei, né? Eu quero comemorar, né, essa data com os meus amigos. E eu quero estender a festa, eu quero ir até mais tarde. Na verdade, eu quero até amanhecer o dia. Mas se for lá no condomínio, ô prof, eu vou ter que fazer a festa naquele salão de festas. Todo mundo fica olhando, né? Quem é convidado, quem não é, todo mundo passa, olha, né? E aí, quando está no bom da festa, chegou a hora de terminar. Olha, e aí, prof? Meu filho, você assinou um contrato lá, né? Que o salão de festas funciona até tal hora. Você aceita? Aceito, sim. Você assinou. Bem, vamos ver aqui algumas características linguísticas dos textos normativos e legais. Vamos lá? Vamos ver aqui algumas características. Uma delas, o uso do imperativo. Evite ficar no salão, né, a partir de tal hora. Use máscaras. Né? Dobre à direita. Ah, professor, quer dizer que os sinais de trânsito também, né? Eu posso dizer que são exemplos de textos normativos? Sim, meu filho. Se bem ali eu tenho uma placa de trânsito, né, com a seta para a direita, implica dizer que você não pode ir para a esquerda. E ali é uma ordem, né? Siga a norma. Dobre à direita. Uma outra característica. Destina-se à redação de regras ou conjunto de regras. Beleza. Né? Inciso tal, parágrafo tal. Ah, professor. Meu Deus, a Constituição também, professor. Meu filho. É também, né, um contrato de aluguel de uma casa. Sim, meu filho, também é um texto normativo. Ah, meu Deus. Professor, e a minha matrícula lá na escola? Você não tem lá também? Você não vai pagar? Não é privada a sua escola? Se for privada, você vai assinar também lá o contrato. O responsável vai assinar. Né? E na escola pública, você também assina um contrato lá. O responsável assina. Né? Obrigando-se a seguir todas as normas internas da escola. O texto tem que ser claro e objetivo. Claro por quê? Que é para não deixar sombra de dúvidas. Que é para você, né, fazer a leitura e compreender muito bem o que você vai seguir. Não deve ser cheio de apetrechos, né, que só vão desviar. Né? A regra é clara, Arnaldo. É isso aí. A regra é clara. Pode apresentar caracteres numéricos ou mesmo algarismos. Pode.
em um texto escrito, você pode ter isso daí. Pode apresentar divisão por capítulos, parágrafos e incisos. Ora, é só o que tem. É só o que tem. Né? E, vamos lá? Emprego do verbo do infinitivo. Né? Fazer isso, né? Empregar, buscar, compreender. Vamos pegar aqui alguns exemplos de textos normativos. Vamos lá. Olha aí. Um contrato de trabalho ou aluguel. É um texto normativo. Um contrato de trabalho ou aluguel. Professor, me dê outro exemplo de texto normativo. São vários. Vamos lá. O Código da Defesa do Consumidor. Por exemplo, você vai a uma farmácia e lá na prateleira tem um produto, né? E abaixo do produto tem o valor daquele produto. R$10. Quando você vai para o caixa, que ele coloca lá no código de barras, está lá R$15. Aí, opa! Pago não. Está lá na prateleira R$10. Não, mas está aqui, ó, é 15. Aí você olha, o Código do Consumidor, né, reza que o consumidor paga o valor que está exposto. E lá está exposto R$10. Está aqui, tirei até a foto. Pois a empresa é obrigada a cobrar o valor que está exposto para o cliente. Está no Código de Defesa do Consumidor. Você comprou um produto pela internet. Você comprou um produto pela internet qualquer. Né? Aí, quando você recebe né, o produto não está, né, com as características, né, que foi anunciado. Pois você tem, né, um prazo para devolver gratuitamente. Né? Você entra em contato com a empresa, aí ela manda um código para você colocar nos correios sem pagar um centavo. Devolvido o produto. Aí você pode optar pelo recebimento do que você já pagou, ou pode fazer a opção por um novo produto, né, com tudo que o anúncio expõe. É o Código de Defesa do Consumidor, meu filho. Né? E todo brasileiro tem que ter conhecimento desse código aí. Tá? Para que você não seja ludibriado. Se você vai colocar gasolina no seu carro, né, o posto é obrigado a dar a nota fiscal. Não é aquele cupomzinho, não, é a nota fiscal. Né? A maioria não pede nota fiscal. A maioria da população não pede. E o posto agradece. Mas se a maioria, aliás, se todos pedissem a nota fiscal, indubitavelmente, o posto, né, iria pagar os tributos para a nação de forma correta. Não paga porque você não pede nota fiscal. Se você for a um dentista, por exemplo, a um médico, com uma consulta particular, né, peça a nota. Peça. Por quê, professor? Meu filho, você vai descontar no imposto de renda, viu? Você vai descontar no imposto de renda. É norma. Ele tem que dar a nota para você. Perfeito? Perfeito. As leis de trânsito. Já havia falado para você das leis de trânsito. Né? O que mais, prof?
a Constituição Federal. Algumas pessoas estão questionando muito a questão da Constituição Federal, né? E tem muita gente rasgando a Constituição aí, não quero entrar nesse mérito. Mas ali é lei. E lei é para ser cumprida. Você pode até nem concordar com elas, mas tem que obedecer a todas. O regime escolar professor, o regime escolar. As escolas, inclusive as públicas, elas têm que ter um regime escolar, o regimento escolar. Meu filho, eu já fui diretor de escola, da rede pública e da rede privada, né? E a direção da escola é responsável por esse regimento escolar. Se a escola não tem, você tem que produzir. Porque a comunidade, ela precisa, né, desse regimento. A própria instituição precisa desse regimento para que ela possa seguir. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não chame de negão não, viu? Chame não. Ei, neguinho. Ei, nega do cabelo duro. Chame não, meu filho. Cuidado, os direitos humanos. Falar em direitos humanos aí, tem muita coisa que é contestada, né? Por exemplo, tem um cabra aqui, é um trombadinha, um cabra que assaltou, levou um celular, e aí ele vai detido, na mesma hora lá você não pode tocar da pessoa, não pode nada, né? O bandido é cheio de razão nessas horas aí. Porque, segundo a mídia, a gente ouve muito, né? Não, aí os direitos humanos vão lá, aí não deixa ninguém falar nada, não pode nada. Dizem até o seguinte, existe alguém que matou uma pessoa, né? Mas você não pode dizer que fulano de tal é a pessoa, não. Tem que dizer assim, ó, é suspeito. Não é assim, Alcemar? A pessoa só é suspeita. Não pode dizer que é o assassino, não. É suspeita, até que se prove o contrário. O diário oficial. Eita, rapaz, ainda hoje eu tenho lá na minha casinha, né? O diário oficial do dia da posse do professor Antônio Fernando dos Santos na rede pública de ensino do estado do Piauí. Rapaz, o governador fulano de tal, né? Tal, decreta que, a partir dessa data, Antônio Fernando dos Santos, formados em licenciatura plena em letras pela Universidade Federal do Piauí, no ano de 1900 e... reticências. Eita, turma! Vamos lá. Projetos de lei. Você ouviu muito falar de projetos de lei, né? Lá em cima. Né? Deputados federais, os senadores, né? Aqui os vereadores, projeto de lei. ECA! Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós já tivemos aula sobre o ECA, só sobre o ECA. Já tivemos aqui. Tá? Pois é, isso aí deve ser seguido. Olha aí. Dá uma olhadinha aí. Exemplos de textos normativos. Assim, num tom mais tchan, né? Regulamentos, regras, mandamentos. Não matarás, não roubarás, não olharás para a mulher do próximo. Aí um amigo meu disse assim, quando o próximo estiver próximo, né? Manuais, instruções de equipamentos elétricos, leis, receitas, condições para participar de determinadas atividades. Professor, quando eu fui fazer um concurso, né? Não, você vai fazer o Enem, não vai? Vai. Pois lá também existem
normas, regras. Né? O que é que você pode levar, o que é que não pode, o tipo de caneta que você vai levar. Meu Deus, tudo isso, professor, tudo isso. Muito bem. Tudo bem, é o seguinte, dá uma lidazinha bem aí, vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem a leitura só desse slide aí, tá? Na tela valendo 2 minutos. Fez a leitura? Também podemos destacar que muitas regras não são escritas ou mesmo publicadas em livros, estatutos ou artigos. São na grande maioria das vezes, regras de bom senso. Olha, eu adoro... Opa. Eu adoro falar das regras do bom senso. E bons modos, como fazer silêncio em hospitais, respeitar cortejo fúnebre, ceder um banco para uma pessoa idosa ou com deficiência, não depredar o patrimônio alheio, pedir licença, dizer obrigado ou obrigada quando somos servidos. Estas regras são chamadas de normas de conduta baseadas em um sentimento de respeito ao próximo e empatia. Porém,
quando queremos validar o caráter reivindicatório, recorremos aos registros, aos códigos e aos estatutos. Afinal, para a manutenção dos nossos direitos, são elaborados os textos normativos ou legais. Eu adoro essa questão da regra do bom senso. Né? Há duas pessoas conversando ali, baixinho, aí você chega, aí começa a conversar, aí elas param de conversar, é porque a sua presença ali não convém naquele momento. Então, cabe a você dar 2 passos para trás e sair daquele espaço ali. Não é? Isso é questão de bom senso. Não é? Você está, por exemplo, assistindo a um filme, aí você leva um canivetezinho qualquer e começa a rasgar a poltrona. Pelo amor de Deus. Né? Você está simplesmente, né, destruindo um patrimônio que não é seu. Vai destruir a poltrona da sua casa. Aí você, no domingo, compra uma picanha, faz um churrasco, liga o som pelas alturas mesmo, deixa lá no último volume. Você comprou aquele sonzão pesadão. Né? Aí o seu vizinho do lado não tem nada a ver com isso. E ele é obrigado a ouvir. E quando você coloca só aquela música brega e repete a mesma música, repete. Uma vez fizeram isso comigo, Alcimar. Né? O vizinho colocou a mesma música praticamente. Tá lá, tocou umas 2 horas a mesma música, ele bebendo lá à vontade. Eu, tá bom, não tem nada não. Aí um dia eu saí de casa, né? Liguei o meu som em alto volume, virei para a casa do vizinho, né? E deixei a mesma música lá a noite toda. E saí de casa, fui dormir no hotel. Toma! Brincadeira, turma, eu estou inventando essa história, tá? Mas o que acontece é isso, tá? O que acontece é isso. Né? É a questão do bom senso. É a questão do bom senso. E aí, meu amigo Rian? Tudo tranquilo? Rian Gabriel, rapaz. Aí de volta. Esse Rian é uma figura. Vamos lá, Rian. Exemplo de texto normativo. Agora vamos ver o regulamento aí. Olha aí o regulamento. Regulamento é um texto normativo que engloba um conjunto de regras, normas e preceitos destinado a regular o funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade. É isso aí. O que mais? Existem 2 grandes tipos de regulamento: os gerais e os parciais. Os gerais regulam a vida e a atividade associativa ou das instituições. Ou seja, é o regulamento interno, regula a atividade de uma escola, por exemplo, né? De um condomínio. É geral, é para todo mundo. Os parciais regem setores particulares, como o regulamento da merenda da escola, por exemplo. O regulamento para os professores junto aos alunos, junto à direção, junto à Secretaria de Educação. São regulamentos específicos. E qual é a estrutura do regulamento? Bem, a estrutura de um regulamento pode ser mais ou menos elaborada em consonância com o tipo de regulamento e dos objetivos visados. Enquanto um regulamento geral será constituído por preâmbulo, normas gerais, competências, direitos, deveres, sanções e dispositivos finais. Um regulamento parcial englobará, na maior parte das vezes, apenas um conjunto de disposição a cumprir.
Características do discurso. O regulamento apresenta características específicas, né, que o diferenciam de outro tipo de texto. Recorre a um registro da língua corrente e a linguagem denotativa, né, clara, direta, para que seja facilmente entendido por todos. Privilegia predominantemente a utilização de verbos nos modos indicativo, né, conjuntivo, que é o presente ou futuro, e ainda o infinitivo. Características, tá? Usa a terceira pessoa, predomina denotativo é o sentido real, certo, Rian? Né? Predominam as frases do tipo declarativa, verifica-se a presença de substantivos abstratos relativos a atitudes e comportamentos. A adjetivação é muito rara, né? Os regulamentos gerais contêm títulos e subtítulos para separar cada núcleo informativo. Recurso ao uso de numerais ordinais e cardinais. Artigo 1º, né? Segundo parágrafo, inciso 1. Aí vai. Procedimentos. Aí tem como você, né, proceder. Para que as regras sejam coerentes e facilmente aceitas, devem ser discutidas e aprovadas por todos os membros do grupo. Você já foi síndica? Conhece algum síndico? Né? Pois bem, pois quando se tem, né, um regulamento criado, né, ele é criado por todos que fazem parte daquele processo. E o síndico em um condomínio, por exemplo, ele é responsável por isso, fazer as reuniões para que as regras sejam feitas. Né? Integrar os direitos e deveres dos vários membros. Prever o maior número de situações que possam ocorrer para que não se torne demasiado omisso. Né? Vamos lá, turma, vamos lá. Vamos proceder, vamos agir. Né? Olha ali, não se cansa não, meu filho. É 24 horas. As regras são redigidas com clareza e objetividade, evitando ambiguidades, etc. e tal. Cada regra será formulada por parágrafo, contendo uma ideia distinta. As regras são organizadas do geral para o particular. Né? A apresentação gráfica é muito importante, recorra à enumeração dos parágrafos para facilitar a consulta e a utilização de espaços em branco para dividir a informação. Né? Olha, lá no parágrafo 2º do não sei o quê, você consegue verificar, né, por conta da enumeração. E aí, turma, eu vou aproveitar. O seu Wi-Fi está muito ruim, não é, Rian? Mas, Rian, faz o seguinte. Responda essa questão aí. 2 minutos para você. Né? Eu quero a sua resposta, viu, Rian? Na tela, valendo 2 minutes.
Olha aí, rapaz, o Rian já deu algumas respostas aí. Eu vou ler para a gente verificar, viu, Rian? Certamente você deve ter ouvido falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Afinal, é um documento que assegura dignidade de vida para qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo. Em sua opinião, Rian, diante de tantas injustiças, por que este documento universal não é respeitado? Por que este documento universal não é respeitado? Porque muitas pessoas ainda são tratadas com tamanho descaso e sem direito a nenhuma assistência. Aí, né? O direito universal garante sim, de fato. Mas, infelizmente, a pessoa que se acham superiores discriminam de diferentes formas. Muito bem, Rian. Compreendi aí. Tá? Diante de tantas injustiças, por que este documento universal não é respeitado? Né? Todos nós temos direito a quê? A moradia. Todos nós temos direito a quê? A educação. Todos nós temos direito a quê? A saúde, a segurança. E por que nós não temos? Por que algumas pessoas não têm? Por quê? Por quê? Né? Eu vou deixar essa resposta aí, né? Para você ficar à vontade de responder. Né? É muito pessoal. E eu vou passar para a questão de número 2. Lá vou eu na questão de número 2. Assinale a opção em que a mudança na ordem dos termos altera sensivelmente o sentido do enunciado. Eu coloquei essa questão aí para que você perceba que quando você, né, produz qualquer documento normativo, né, é necessário que ele tenha muita clareza. E que nem sempre, né, a mudança da posição de uma palavra, né, vai manter o sentido, né, proposto. Às vezes você tira uma palavrinha de um lugar e coloca no outro e o sentido se altera. Então, ele quer exatamente nessa questão que você assinale a opção em que a mudança na ordem dos termos altera sensivelmente o sentido do enunciado. Vamos lá. A luz da lua ainda não clareava. Ainda não clareava. Ainda não clareava. A luz da lua não clareava ainda. Veja que a ideia aí é a mesma. Não tem nenhuma mudança. Né? É de não clarear ainda. O ainda é um advérbio de tempo. Perfeito? Perfeito, Rian? Perfeito? O Rian colocou aí, por causa da pobreza e desigualdades globais. Algumas pessoas, né, elas conseguem se manter, né, em cargos superiores, né, por conta da desgraça do coitado. Então, para ele é muito fácil deixar o coitado, né, desgraçado para ele se manter. Né? Talvez seja essa uma das razões. B. No outro dia, não voltou mais para trabalhar. Não voltou mais. No outro dia, não mais voltou. Veja que a ideia é a mesma. Alterei a posição, né, da palavra mais e não houve alteração nenhuma. Na letra C. Mas eu estou aqui, amando do capitão Antônio Silvino. Né? Estou aqui, eu estou aqui. Olha a outra frase. Mas aqui estou. Mudou alguma coisa? Mudou, Rian, alguma coisa? Estou aqui e aqui estou. Não mudou nada.
E quando eu digo, não queria que o vissem assim, que o vissem assim, né? E na frase seguinte, tem assim, não queria assim que o vissem como estava. Aí eu tenho uma alteração. Veja que no primeiro caso, o assim está atrelado ao verbo ver. E na segunda, o assim está atrelado ao verbo querer. Eu já vi uma questão dessa em um concurso público de nível superior. Ah, um professor. E foi. Quando eu falo algum professor e professor algum, eu tenho mudança de sentido. Algum professor é qualquer professor, né? É algo mais generalizado. Quando eu digo professor algum, é nenhum. Não queria que o vissem assim. Eu não queria que ele fosse visto dessa forma. Na outra, eu não queria assim, que o vissem como estava. Agora aí é o querer dessa forma. Lá no outro é o ver assim. O primeiro associa-se ao verbo ver e o segundo ao verbo querer. Por isso que há a diferença. A resposta é a letra D. Veja a letra E. A letra E. Não deixava de fazer o que fazia agora por preço nenhum. Por preço nenhum. Por preço nenhum. Por preço nenhum. E a outra, não deixaria de fazer o que fazia agora por nenhum preço. Preço nenhum e nenhum preço tem o mesmo valor semântico. E aí, sem discutir, a resposta é a letra D de dado. Turma, eu vou ficar aqui na questão 2. Quando eu voltar, a gente dá continuidade, tá bom? Vou para o intervalozinho tomar um gole d'água, tomar um cafezinho de leve e depois a gente volta. Fui!